há uma afinidade profunda entre a extrema-direita e o belicismo. Para mim não há dúvida. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Vivemos um tempo de grande polaridade, de uma intolerância que nos remete muitas vezes para a memória do que aconteceu há 100 anos, com a ascensão da extrema-direita ao poder e que nos conduziu à Segunda Grande Guerra. O belicismo de que fala José Gil, numa série de episódios do Expresso da Manhã, em que o filósofo e ensaísta nos ajudou a pensar o mundo, começa sempre entre muros, procurando eliminar quem pensa diferente, limpando o caminho para impor a sua vontade no próprio país. O grupo terrorista Mal, segundo as autoridades, agora desmantelado, tinha o sonho de derrubar o regime e impor uma república de heterossexuais brancos. Enquanto imaginava a forma de lá chegar, foi produzindo uma lista de indesejáveis que um dia teriam de responder num tribunal especial por traição à pátria. A lista era encabeçada pelos principais políticos do regime, mas também lá cabiam muitos jornalistas e comentadores que, presumo, olhando para o meu caso pessoal, já que também faço parte da lista, lesaram a pátria por não serem racistas. Olha-se para a lista e percebe-se que é feita ao acaso, resultado de conversas que os algoritmos das redes sociais fazem crescer, dando a sensação aos seus autores de que estão a pensar bem. Ainda assim, para lá das conversas absurdas entre os principais arguidos, quando se olha para o arsenal adquirido, os deserdados do sistema conquistados e o treino para os tornar operacionais capazes de cometer crimes violentos, não restam dúvidas de que o perigo é real. Neste episódio, conversamos com Hugo Franco, o jornalista que, no Expresso, tem escrito sobre o movimento armilar lusitano. Mal. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Hugo Franco! 2 membros do Mal que ajudaram a fazer a lista dos indesejáveis estão agora em liberdade. Isso significa que eles não representam nenhum perigo nem para os alvos, nem sequer para a investigação? Paulo, quando numa organização deste calibre, como nós já podemos verificar, em que há suspeitas de terrorismo, há suspeitas de produção de armas, da tal lista de indesejáveis que falavas, que no fundo é uma lista com cerca de 200 pessoas, muitas delas figuras públicas e políticos, o risco zero nunca existe, né? Nunca poderá existir. No entanto, o juiz de instrução considerou que, ao contrário dos outros 4 elementos do núcleo duro do movimento armilar lusitano, este movimento neonazi que a acusação saiu agora, considerou que estes 2 seriam menos importantes e, portanto, consideraria que não haveria perturbação do inquérito, perturbação de destruição de provas e, portanto, consideraram que estes 2 seriam menos importantes, digamos, no âmbito da organização e, portanto, significa que, embora, e voltando ao início, embora não havendo risco zero de não cometerem uma maluquice, entre aspas, de ir fazer um ato de violência contra alguém, consideraram que esse risco seria baixo. O Primeiro-Ministro, entretanto, queixou-se de que em nenhum momento foi avisado do perigo que corria. O argumento é o de que a lista dos indesejáveis só foi encontrada já depois do Mal ter sido desativado, desmantelado, aquele grupo. A avaliação não deveria ter sido feita pela segurança de Montenegro e, em aspas, para António Costa, para Marcelo Rebelo de Sousa, já para não falar, obviamente, de todos os outros alvos da lista dos indesejáveis. Eu diria que há aqui duas realidades, ou seja, a confluir. Ou seja, a nível de investigação,
só para as pessoas terem um bocadinho a noção, este grupo terrorista, este grupo que é acusado de terrorismo, foi desmantelado precisamente há um ano, entre maio e junho de 2025, e foi nessa altura que foram detidos estes elementos e ficaram em prisão preventiva estes 4 principais cabecilhas. E ou seja, depois destas buscas, os operacionais fizeram a apreensão dos telemóveis, dos computadores, e a informação que era contida eram milhares de terabytes, era muita informação, uma quantidade monstruosa de informação. E é a partir dessa base que se começa a segunda fase da investigação. Depois de terem sido detidos pelos indícios que havia na altura, depois a investigação vai buscar mais elementos que possam comprovar, ou não, que estas pessoas são de facto perigosas. E foi nessa investigação, foi na busca, na pesquisa da informação que se encontrava nos telemóveis e nos computadores, que foi-se obtendo novas informações. E segundo o que eu percebi, já escrevemos também isto, só a partir do início deste ano é que se terá chegado à conclusão e chegado à informação, a estas comunicações trocadas, que agora aparecem na acusação, que houve um planeamento para atacar a casa do Primeiro-Ministro. Portanto, o que a investigação concluiu, e voltando aos 2 patamares que falei no início, no primeiro patamar concluiu, e vamos imaginar que foi em fevereiro, percebem-se que ou que houve esta comunicação e este planeamento. Ficaram descansados porque os elementos que tinham combinado, que eram os 2, o polícia e o outro cúmplice, que tinham combinado e planeado este ataque à casa do Primeiro-Ministro, estavam em prisão preventiva, ou seja, não havia perigo para o Primeiro-Ministro. Num segundo patamar, naquele patamar, se calhar, digamos, das relações institucionais entre vários órgãos, poderes políticos e criminais, diria que, e atenção que eu estou a dizer isto, sem ter mais elementos do que apenas um bocado do senso comum. O próprio ministro da Administração Interna, que é hoje ministro, mas era diretor da Polícia Judiciária quando algumas destas coisas aconteceram, ou quase todas estas coisas aconteceram, já admitiu que deveria ter havido uma comunicação institucional, uma passagem de informação. Ou seja, era fácil porque já não iria, porque aqui em causa poderia estar, a investigação podia se pôr em causa se a PJ e o MP começassem a dizer às personalidades que estavam lá os nomes delas. Mas, sabendo que a acusação iria sair agora, também não gostaria nada de uma semana antes ou 2 semanas antes para não causar alarme nas próprias famílias. Claro, esse é o terceiro patamar, não é? Porque a maioria destas pessoas que estão na lista dos indesejáveis, muitas delas sendo figuras públicas, as famílias souberam, porque a comunicação social deu notícia disso, souberam pela comunicação social que havia, e isto assusta, obviamente, não é? Porque as pessoas não sabem exatamente o que é que está a acontecer, não é? Isso mesmo. Pronto, ou seja, formalmente não houve aqui problemas. Informalmente, creio que podia ter sido mais facilitado e um canal de comunicação muito informal de que avisar, pelo menos uma parte destas pessoas que estão ali na lista, de figuras públicas, olha, os seus nomes vão sair, isto já não representa nada porque eles estão presos, etc. Portanto, era só para vocês ficarem para avisarem as famílias, não? Os jornalistas vão de certeza pegar nisto, obviamente é um assunto de interesse jornalístico e, portanto, quando acontecesse já não haveria este alarme. Até porque também há lá muitos jornalistas e muitos comentadores nesta lista, mas quando se lê as notícias... Paulo Baldaia, não é? Exatamente, lá estou, aliás. Quando se lê as notícias sobre este movimento, percebe-se que há ali muita, vou-lhe chamar assim, muita palhaçada, muito amadorismo, mas também há um grande perigo, não é? Porque se confirma a existência de armas, produção de armas, compra de armas, treinos para os operacionais a saberem usar. Do que é que estamos a falar aqui? Recordar o que é que está em causa neste caso. Ou seja, há uma cúpula muito, muito motivada para cometer atentados. Há as comunicações que se percebe entre eles, percebe-se que há ali muita motivação, muito ódio, e portanto, e também há negociação e de compra de armas no estrangeiro. Há um dos elementos que vive num país da Europa e portanto tem acesso mais facilitado à compra de armamento. Há a compra de munições numa loja no Armeiro aqui em Portugal. Há a importação através da Dark Web de armas 3D, que é uma novidade, e na altura que a milícia foi desmantelada, a própria diretora da Unidade de Contra-Terrorismo disse isso, que era uma novidade, nunca tinha acontecido em Portugal um grupo ter sido construído armas 3D, portanto sim, existe um perigo real, ou seja, a detenção foi feita de forma preventiva,
a PJ suspeitaria que eles mais tarde ou mais cedo iriam cometer um atentado e, portanto, quando foram detidos ainda não tinham cometido nenhum atentado, nenhum ataque concreto, mas havia vários planos, várias conversas, compras de armas. Havia vídeos de treinos e de utilização das armas, sobretudo aquelas 3D para ver se funcionavam ou não funcionavam. Impressoras 3D, compraram e adquiriram essas impressoras. Portanto, havia mesmo uma vontade, havia investimento monetário nisso para a compra destas armas, que não eram baratas, e, portanto, a PJ concluiu que a determinada altura estava na altura certa de fazer as detenções, de avançar com essas detenções, para que não se corresse o risco de haver vir um atentado e só a posteriori... E correr atrás do prejuízo. Que tipo de informação é que eles tinham sobre cada um dos indesejáveis? Tinham informações, digamos, eu creio que pelo que, digamos, que há aqui também vários patamares. Creio que os mais importantes seriam o então primeiro Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o atual Primeiro-Ministro e o ex-Primeiro-Ministro António Costa. Eu acho que estes três seriam... E depois também, num outro patamar, o Parlamento, houve também conversas e vontade expressas de se invadir o Parlamento. Havia talvez estes quatro no caso específico havia um outro que era o SOS Racismo, não é? Porque havia ali um interesse duplo, não só fazer mal a quem combatia o racismo, mas também para ter acesso a bases de dados, não é? Eu estava a pegar um pouco mais na pirâmide institucional, mas depois temos várias outras instituições em que havia vontade de se fazer esse estragos e de invadir. O polícia teve acesso à base de dados do Arquivo Municipal de Lisboa para ter a planta do SOS Racismo e da Mesquita do Martim Muniz, porque apoiavam e apoiam a comunidade imigrante. Portanto, havia aqui, digamos que, pela leitura deste despacho, que é enorme, tem 700 páginas, percebe-se que de facto havia um perigo real, que havia planos, e é verdade que havia uma parte destes grupos que eram meio alucinados, que eram pessoas, se calhar, sem grande estrutura mental, e portanto eram influenciáveis, mas ali no núcleo duro seria um núcleo que teria vontade expressa e férrea de avançar com um ataque. O mal pode estar desativado, mas grupos como o 1143 estão ativos, são igualmente nacionalistas, racistas e violentos, não a este nível, não se conhece nada a este nível. Pergunto se são vigiados pela polícia, pelos serviços de informação. Claro que sim, o 1143, vamos recordar também a quem nos está a ouvir, que houve também uma operação semelhante no início deste ano, em que foram detidos vários elementos. Também havia planos para atacar a comunidade imigrante, nomeadamente muçulmana, e também havia violência numa estação de serviço contra imigrantes. Também foi uma detenção um pouco semelhante, com uma filosofia semelhante, que foi um pouco preventiva. Ou seja, pelos dados que as polícias e o Ministério Público tinham, havia indícios muito fortes de que eles iam começar, a bater em pessoas, a fazer destruição de bens, de danos, de materiais, de património. E, portanto, foi também. Portanto, são grupos, sim, são talvez os dois grupos recentes mais da extrema-direita, mais radical, que são os dois grupos mais violentos. Ambos foram agora desmantelados. Obviamente que há sempre pessoas que estão cá fora e eu acredito e tenho esperança que muitos deles estejam a ser vigiados, estejam a ser monitorizados e há de certeza outras investigações a correr, não sei quais, mas imagino que sim, e portanto temos que confiar também ou seja, com estes dois exemplos, são dois bons exemplos de que a justiça, as autoridades são atentas. Não? Isso mesmo. No dia em que o primeiro-ministro britânico vai anunciar a sua saída, importa ouvir o último episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, em que Pedro Cordeiro e Ana França, com moderação de Hélder Gomes, discutem o que mudou e o que mudará em terras de Sua Majestade na véspera de se completar uma década da votação que ditou a saída dos britânicos da União Europeia. No posto emissor, Maria Luísa Jovim comentou as diferenças entre o português de Portugal e do Brasil, deixando ao mesmo tempo elogios ao país que a acolheu. Vou amar Portugal para sempre. A conversa é conduzida pelo Paulo André Cecílio. E porque amanhã Portugal faz o segundo jogo no Mundial de Futebol, é também uma boa altura para ouvir o podcast No Princípio Era a Bola, com Tomás da Cunha e Rui Malheiro.
A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprova um rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.